Domingo, como é bom a comunhão dos santos, como é bom a reunião do povo de Deus, e nós amamos isso, né? Ontem, inclusive, estávamos aqui reunidos numa escola de intercessão, foi uma bênção. Senti falta de alguns irmãos, irmãos de intercessão aí, né? Senti falta deles, mas eu sei que nós estamos aí unidos no mesmo espírito e vamos contar com vocês, amém? Foi uma bênção, né? Deus usou ali o Davi para trazer um ensino para nós sobre o que é a intercessão. E a intercessão, irmãos, é um chamado para toda a igreja. Todo cristão ele é chamado a interceder. Todos nós somos chamados à intercessão. Então, por mais que nós tivemos uma escola aqui ontem para aprender um pouco mais sobre esse tema, mas saiba que a intercessão é um chamado meu e seu também, amém? Glória a Deus. Dinho, pode botar um pouquinho mais aí, porque senão no final eu não tenho voz aqui, amém? E nós estamos na nossa série, né, de Romanos, irmãos, sermão 4 aí já, ou seja, 4 finais de semanas que nós já estamos aqui caminhando por essa carta que Paulo escreve a essa igreja em Roma, e que para mim, irmãos, é uma das cartas mais preciosas de Paulo, mais ricas que Paulo escreveu, onde nós vamos aprender muito com essa carta, com muita riqueza de detalhe, muita riqueza teológica, muita doutrina, né? E hoje o tema dessa porção pela qual nós iremos então participar é a justiça de Deus revelada. Diga assim comigo: a justiça de Deus revelada, amém? João, irmão, certa feita, João andando com Jesus, João então ali junto com Jesus, e Jesus pregando o evangelho, e as pessoas não queriam receber o evangelho. Então João vira para Jesus e fala assim: Senhor, vamos orar para que venha fogo do céu e consuma todo esse povo. Então aí, né, o próprio apóstolo João, que era ali naquele tempo conhecido como discípulo do trovão, com os ânimos à flor da pele, queria que a justiça de Deus aniquilasse todo aquele povo por não receber o evangelho. E hoje nós vamos aprender, irmãos, um pouquinho sobre essa justiça de Deus, que por muitas vezes a gente enxerga biblicamente falando um Deus que aparentemente parece ser um Deus mau, né? Porque esses dias eu até estava vendo um vídeo, né, da pessoa questionando como que Deus pode ser bom se Ele mandou aniquilar uma cidade inteira, como que Deus pode ser bom se Ele exterminou a humanidade da face da terra. Então nós precisamos entender, irmãos, que Deus, Ele é justiça, Ele é justo, amém? E a justiça de Deus, ela vai totalmente contra todo o pecado, ainda que seja pelos seus filhos. Então nós vamos aprender um pouquinho nessa porção, um pouco sobre a justiça de Deus. É importante que a gente tenha esse pleno entendimento e compreensão, por isso que a gente sempre encoraja os irmãos: leia o livro de Romanos durante toda essa série, leia, releia, irmãos, rabisque a sua Bíblia. Eu fico brincando, mas eu acho que eu vou começar a fazer isso, né? Quando eu for na casa dos irmãos, eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é falar assim: meu irmão, pega a sua Bíblia lá que eu quero dar uma olhada nela. E aí os irmãos já entenderam aí a dica, né? Se eu chegar lá e não ver sua Bíblia rabiscada, irmãos, eu vou entender que talvez você não esteja lendo ela, né? Eu pessoalmente, eu gosto de rabiscar. Eu tenho uma Bíblia online aqui e já quero deixar a sugestão dela, inclusive a que eu estava usando ontem aqui. Sempre que tem algum estudo ou alguma escola, eu gosto de usar ela, né? Que essa Bíblia de estudo aqui, ó, Oliver Tree, não sei se vocês conhecem. Então, Oliver Tree, por que eu gosto dela? Porque eu logo aqui com a minha conta, e tudo que é anotação, tudo que eu faço fica salvo para sempre. Fica salvo no meu celular, fica salvo no meu computador, fica salvo aqui no iPad. Então, como eu estava ontem, nós estávamos numa escola. Então aí o irmão está lá explicando o texto. E aí você abre um bloquinho de notas dentro daquele texto e vai anotando. E aí você tem aquilo ali salvo para sempre, para quando você for fazer seus estudos. E quando nós estamos em uma série como essa, eu sempre encorajo os irmãos a fazerem isso também, a anotarem, a tomar nota. Obviamente, se você for usar o celular, a recomendação é que você coloque ele no modo avião, para não tirar
aí o seu foco, o foco da pessoa que está ao lado, mas é muito importante que a gente possa aprofundar cada vez mais nas Escrituras, amém? Então se coloque de pé, Romanos capítulo 2, vamos fazer a leitura? Romanos capítulo 2, hoje nós entramos no novo capítulo dessa carta, concluímos o 1 no domingo passado e hoje começamos o 2, Romanos capítulo 1 a partir do verso 1, diz assim: portanto és indesculpável, ó homem, sejas quem for quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas pratica exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Desse modo, quando tu, um simples ser humano, os julgas e todavia praticas os mesmos atos, pensas que de alguma forma escapará do juízo de Deus? Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, é que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, revelará ira e indignação para todos que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu, em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma, pois todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão, e todos os que pecarem sob a lei, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho a sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhes servindo por defesa. Todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. Amém? Oremos, feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos por essa porção das Escrituras. Oramos agora e pedimos um batismo de revelação e sabedoria da parte do Senhor, para que possamos compreender as Escrituras, sermos ministrados por ela, ó Deus, em nome de Jesus. Cessa agora e tira toda e qualquer inquietude, distração e ansiedade do nosso coração, para que nós possamos receber 100% daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Dinho, depois só desliga isso para nós, pode se sentar, toma o seu lugar, fique à vontade. Se você puder, né, deixe a sua Bíblia aberta aí no texto pelo qual nós iremos trabalhar hoje, aqui ministrar. E hoje, né, esse tema, justiça de Deus revelada. O juízo de Deus, irmãos, ele é imparcial, ele é justo e ele é inevitável. Então é inevitável, irmãos, que o juízo de Deus ele venha sobre a terra, que ele venha sobre o pecado. Por isso que ninguém pode esconder de trás, irmãos, da moralidade e da religiosidade. E esses dois aspectos aqui são os dois aspectos que eu quero mais trabalhar com vocês, que é a moralidade e a religiosidade. Por quê? Tanto a moralidade quanto a religiosidade é algo, irmãos, eminente nos dias de hoje dentro da igreja. Hoje dentro da igreja, a igreja está inchada de moralidade e religiosidade. Então nós vamos trabalhar firme esses dois temas aqui, mas antes disso, bem brevemente, eu sempre gosto de trazer
pouco do que já foi falado até aqui, para que todo mundo esteja na mesma página aqui, para que todo mundo esteja atento ao que nós já falamos. Então nós entendemos no capítulo 1 que nós fomos chamados a ser servos. O próprio apóstolo Paulo aqui, usando no original grego a palavra doulos, né, que traduzida veio para o nosso português como servos. E esse servo no original, doulos, significa escravos. Então somos escravos, ainda que libertos, irmãos. Nós somos libertos do pecado, amém? Fomos libertos das cadeias, da corrente do pecado que nos aprisionava. Mas não quer dizer que hoje eu, como um cristão, eu sou liberto para fazer o que eu quero, porque Deus não nos livrou para a libertinagem. Porque se eu sou livre para fazer o que eu quero, sabe o que eu quero? De fato, irmãos, o que nós queremos todos os dias? Pecar. Amém? Porque ninguém aqui é santo, bate asa aí e está cheio de óleo de unção, irmãos. Nós somos pecadores, que corre sangue nas nossas veias, que nós amamos uma adrenalina. Então todo dia a gente quer o pecado. Então nós somos libertos da condenação do pecado. Mas nós não fomos libertos para fazer o que quisermos. Nós somos escravos fiéis de Cristo. Amém? Fiéis às Escrituras. E as Escrituras, irmãos, ela tem que ser soberana sobre as nossas vidas, sobre a nossa relação. Ela está acima da nossa relação. Ela está acima daquilo que eu penso e daquilo que eu quero, porque ela é a palavra de Deus. Amém? Então nós aprendemos sobre isso, também aprendemos que o Evangelho já não é uma novidade, o Evangelho ele é anunciado desde o Gênesis. Então o Evangelho é só o cumprimento da promessa daquilo que Deus já nos prometeu. E o Evangelho também não é só uma informação, mas o Evangelho, ele é o poder de Deus, o dínamos para que todo aquele que nele crê seja salvo, e ele tem poder para transformar pecadores. Amém? Então esse é o Evangelho, um Evangelho que transforma vidas, que muda as pessoas. E também entendemos que nós precisamos, irmãos, de uma mutualidade na nossa caminhada cristã. O que isso quer dizer? Que eu preciso ser edificado pelos irmãos. Não só eu edificar, mas eu também preciso da edificação dos irmãos. O próprio apóstolo Paulo, ele expressa o desejo que ele estava de ter com os irmãos em Roma, para que ele pudesse ser edificado por aqueles irmãos. Agora pensa comigo, irmãos. O próprio apóstolo Paulo está expressando o desejo de ser edificado por aqueles irmãos. Imagina eu e você, o quanto nós precisamos ser edificados uns pelos outros. A edificação mútua, ela faz parte da caminhada cristã. Todo crente que resolve andar sozinho, irmãos, não é se ele vai ou não cair, não é se ele vai ou não pecar, é quando ele vai cometer isso. Porque andar sozinho, irmãos, sem a edificação mútua, um fortalecendo o outro, irmãos, é só uma questão de tempo para que a gente caia no pecado e caia nos nossos próprios desejos. Então, o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a salvação. E aí Paulo também vai declarar, né, num dos textos que eu mais amo nas Escrituras, onde Paulo vai declarar: eu não me envergonho do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Amém? Então nós precisamos entender, irmãos, que a nossa caminhada é uma caminhada onde o Evangelho para nós não deve ser um peso, não deve ser vergonhoso, mas deve ser um motivo de grande alegria. E o compartilhar o Evangelho, irmãos, deve ser um motivo de grande alegria para nós, de grande motivação para nós, o compartilhar o Evangelho uns com os outros, a edificação mútua uns com os outros. E também nós vimos no finalzinho ali do capítulo 1, sobre a ira de Deus revelada, sobre aqueles irmãos que, conhecendo o Evangelho, o negaram, não quiseram, e o próprio Deus os entregou os seus próprios desejos. E aí, irmãos, vem uma porrada de coisas aqui que esses irmãos cometeram. Não só a homossexualidade, que foi um
dos pecados que eles cometeram por ter sido entregues a seus próprios desejos, mas vários outros aí que eu encorajo depois os irmãos a fazerem um estudo. Romanos capítulo 1, 25 até o 32 vai falar então sobre esses desejos que eles foram entregues. Por quê? A pior coisa que poderia acontecer conosco, irmãos, é o próprio Deus nos entregar aos nossos próprios desejos. Essa seria a pior das situações que um ser humano poderia viver na terra. É o próprio Deus nos entregar aos nossos desejos carnais. Porque, irmãos, a nossa carne é ruim, ela quer o pecado, ela gosta do pecado, por isso que nós carecemos da glória de Deus, nós carecemos do Senhor. Então no capítulo 1 Paulo mostrou essa idolatria, a corrupção dos homens, a queda do homem que se é entregado a si mesmo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o moralismo, aquele que ainda estando com o Senhor, ele é uma pessoa que anda no moralismo, na religiosidade, e julga os outros, achando que, mesmo julgando os outros, a ira de Deus não recairá sobre ele. E a grande lição aqui é que nós precisamos entender, irmãos, todos pecaram, todos nós seremos julgados, e somente Cristo é a nossa esperança. Só tem uma maneira de nós não cairmos na ira de Deus, na justiça de Deus, é quando Cristo é o nosso escape, é a nossa esperança. Sobre Ele recaiu o meu e o seu pecado, e nós carecemos então da graça, amém? Glória a Deus por isso. Então agora entremos de fato nessa porção das Escrituras, e eu começo aqui do verso 1 ao verso 4, onde vai dizer que o homem, ele é indesculpável. Paulo vai dizer assim: portanto és indesculpável o homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas, pratica exatamente as mesmas coisas. Os moralistas amam fazer isso. O moralismo religioso, irmãos, é basicamente as pessoas que amam julgar as pessoas para rebaixá-las e se engrandecer, mas eles praticam as mesmas coisas. O texto de Mateus capítulo 7, do 3 ao 4, não sei se está projetando aí, mas se quiser projetar, pode projetar para nós. Mateus 7, 3 e 4, vai dizer o seguinte: porque reparas tu o cisco no olho dos teus irmãos, mas não percebes a viga, o travessão que está no teu próprio olho. Nós, irmãos, muitas vezes nos tornamos fiscais de crentes. Você já viu isso? Nós amamos apontar a queda do irmão, a gente se torna fiscal de crente, a gente fica olhando lá no Instagram dos crentes, falando: está vendo aí, ó o irmão, o que ele está fazendo? Só que a gente esquece que tem um travessão no nosso olho. Como você pode dizer ao seu irmão, verso 4, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu próprio olho? Religiosidade, moralismo cristão. A gente quer julgar as pessoas com uma régua, mas não quer usar essa mesma régua para nos julgar. Mas a gente não quer se colocar nessa mesma condição. Ontem o Davi, durante aqui a palestra dele, foi engraçado que o Davi estuda, o Davi está lá dentro, não está aqui não. Ele estuda na Universidade Federal, irmãos. E a Universidade Federal, vocês sabem que se tornou um ambiente muito hostil para um crente, As universidades federais do Brasil, O povo progressista, um negócio estranho ali. E aí dizendo ele que de tanto bater cabeça, teve um dia lá que ele mandou todo mundo para o inferno mesmo. Falou assim: senhor, manda esse povo, tudo vai para o inferno mesmo. Ele deu uma de João lá, Estava sendo o discípulo do trovão. Aí no mesmo instante que ele, ali no espírito dele, estava falando: esse povo tem que ir para o inferno mesmo, não tem solução não. O próprio Espírito virou para ele e, falando ao coração dele, falou assim: você também é tão pecador quanto eles, e merece também o inferno. E assim é a nossa vida, irmãos. Nós não podemos julgar o nosso irmão achando que nós somos melhor do que eles, porque nós também somos tão pecador quanto eles.
E o nosso destino era o inferno, o nosso destino era a morte eterna, mas Jesus Cristo morreu em meu e seu lugar, para levar o meu e o seu pecado, e por isso temos vida, e vida em abundância. Então quando eu olho para o meu irmão e vejo ele pecando, não é porque eu sou melhor do que ele, irmãos, é porque Cristo morreu em meu lugar, e eu tenho uma consciência de que isso aconteceu, e eu tenho a consciência de que o Evangelho me alcançou. Por isso Paulo declara: não me envergonho do Evangelho, porque uma pessoa que era perseguidor de cristão, uma pessoa que era zelosa na lei errada, na justiça errada, no caminho errado, é transformado pelo poder do Evangelho. E ao ser transformado pelo poder do Evangelho, ele não poupa esforços para anunciar o Evangelho por onde ele passava. E assim tem que ser eu e você, irmãos. Então o moralista, ele condena as pessoas porque mede as pessoas numa régua, mas não quer usar a mesma régua. O que é ser moralista? Então eu vou trazer aqui um termo técnico aqui para vocês. Moralismo religioso é imposição de um conjunto rígido de regras e normas religiosas sobre os outros, muitas vezes como forma de controle e manipulação, sem a devida base de amor, equilíbrio e respeito à diversidade, que pode levar à intolerância, à discriminação e à redução da fé de um mero conjunto de obrigações. Então o moralista é aquela pessoa que ele, primeiro, gosta de impor um monte de regras, ele gosta de impor controle sobre as pessoas, e traz um desequilíbrio para o corpo de Cristo. Ele traz um desequilíbrio para a plenitude do Senhor. Mas a bondade de Deus, irmãos, a bondade de Deus, ela nos conduz ao arrependimento e tira toda essa arrogância, essa ignorância que há dentro de nós. Porque, irmãos, se nós não nos policiarmos, nós nos tornamos moralistas sem perceber. Porque é muito fácil nós falarmos sobre o moralismo religioso olhando para fora, mas se a gente olhar para dentro, muitas vezes nós também somos moralistas com as pessoas lá fora. Às vezes não dentro da igreja do Senhor, mas nós somos moralistas com os nossos irmãos que estão lá fora e ainda não foram alcançados. Muitas vezes nós queremos julgar as pessoas lá fora, esquecendo que nós outrora estávamos lá, naquele mesmo lugar, naquela mesma posição. Esquecendo que se não fosse o poder do Evangelho, era eu e você lá naquele lamaçal do pecado. Então, uma aplicação prática: o pecado do religioso é confiar na sua própria justiça. Ele confia em si e esquece, irmãos, que nós, se não fosse a graça do Senhor, nós estaríamos também cometendo tais atrocidades. Se não fosse apenas a graça, se não fosse a graça do Senhor que nos alcançou, nós estaríamos tão pecadores quanto todos esses nossos irmãos que ainda estão na cegueira do pecado. Por isso, irmãos, o juízo de Deus, ele é justo, diga assim, justo, e ele é imparcial. Olha o que vai dizer aqui o verso 5, ele vai dizer o seguinte: entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Então o coração duro, algumas versões aí vai ter um termo chamado impetinente. Alguém tem essa versão aí? Que tem essa palavra aí? Impetinente. O que significa isso? Não adquire mudança da mente. Ele não quer mudar a sua mente. Não gera arrependimento. Essa palavra quer dizer um coração que não gera arrependimento, não gera transformação. E ele só vai acumulando ira para si mesmo no dia da ira do Senhor. Ou seja, irmãos, imagina só o que Paulo está falando aqui. Ele está acumulando ira sobre ti. Já basta a ira do Senhor, né? Mas ele ainda está acumulando ira no dia da ira do Senhor. Então, no dia desse julgamento, nós seremos julgados
sem parcialidade. Deus não tem partidos. Deus, ele é imparcial na sua totalidade, irmãos. É por isso que eu não posso salvar a minha esposa. E eu não posso salvar as minhas filhas, por mais que eu amo elas. Eu posso dar a minha vida por elas, mas não quer dizer que elas serão salvas porque eu dei a minha vida por elas. E um negócio, quem é pai e mãe aqui sabe que é um troço mais louco do mundo, irmãos. É um amor assim que você fala assim, eu nunca imaginei que existia um amor desse jeito. E é engraçado porque todo mundo fala isso para você antes de você ser pai, né? Aí depois que você é pai, você prova isso na vida real. E aí é o negócio mais louco do mundo. Vou contar um exemplo aqui para vocês, mas aí vocês fiquem off aqui, né, irmãos? Hoje nós estávamos almoçando lá na minha mãe, aí a Rebeca falou assim, papai, eu quero fazer cocô. Irmãos, eu com um prato de comida dentro do banheiro e ela no vaso cagando. Irmãos, eu olhando aquilo lá, eu falei, uai, eu estou dentro do banheiro comendo e ela cagando na minha frente. Que dia que eu ia fazer isso se fosse qualquer outra pessoa, irmão? Então é um negócio tão maluco, irmãos. Isso é o amor incondicional de um pai que não mede. E você está ali, irmãos, eu só larguei o pratinho de lá, depois fui lá, lavei, limpei, está tudo certo, já catei o prato, não sei nem se eu lavei a mão. Entende, irmãos? Só que esse amor não é suficiente para que eu possa salvá-la. Esse amor não é suficiente, irmãos, para que eu possa levá-las junto comigo para o céu. Mas ele é suficiente para que eu possa pregar o evangelho para elas todos os dias. Ele é suficiente para que todos os dias eu possa testemunhar Jesus através da minha vida, para que elas possam ver e olhar para mim e olhar para a mãe delas e ver Cristo em nós. Mas Jesus, Deus é imparcial, irmãos. Ele não tem partido. Deus não está fechado com a família Fluir. Deus não está fechado com a igreja tal. Deus não está fechado com bandeira de igreja, irmãos. Deus está fechado com todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Com todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor soberano sobre a sua vida. Todo aquele que crê que sem Jesus nós não somos nada, nós não éramos nada. E estaríamos condenados à morte eterna. Então, irmãos, uma aplicação que nós precisamos entender é que o julgamento humano, ele é muito seletivo. Ele faz seleção de pessoas. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós julgamos as pessoas muitas vezes pela forma que ela fala. Nós julgamos a pessoa pela forma que ela se comporta, a forma que ela se veste, os diplomas que ela tem, o carro que ela anda, irmão. É engraçado que quem é do mercado de vendas aí, né? Os businessmen aí, a galera do... Irmão, se você não veste bem, não anda num bom carro, parece ser uma pessoa que não é bem sucedida na sua profissão. Então nós julgamos as pessoas o tempo inteiro. Então o julgamento humano, ele faz essa seleção natural. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o julgamento de Deus, ele é perfeito. Não existe parcialidade, não existe favoritismo, não existe o que tem ou o que não tem. O julgamento de Deus, ele é perfeito. Não adianta posição social, não adianta títulos, não adianta placa de bandeira de igreja. Ah não, Senhor, mas eu era de tal igreja, toda a minha igreja foi salva, vai ser salva, e é só a minha. Então não tem, irmãos. Ele vai julgar segundo o seu coração. Ele é aquele que te esquadrinha. Ele é aquele que te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Ele é aquele que sabe de todos os seus pensamentos, de todos os seus anseios, de todos os seus desejos. Foi Ele que te criou, foi Ele que te gerou. Então o julgamento dele é perfeito, irmãos. E só há uma maneira de nós sermos livres da ira de Deus que virá sobre todo aquele que não se render a Cristo. É colocando Cristo em nosso lugar nesse julgamento. É colocando o Senhor Jesus em nosso lugar no dia desse julgamento. Porque se for eu ali querendo me justificar, não vai haver justificativas suficientes para que eu convença a Deus que eu sou bom, irmãos. Porque não tem. Porque eu e você, nós somos
pior que a gente pensa. Amém? Mas com Jesus, irmãos, tudo está resolvido, amém? Glória a Deus por isso. Por isso é importante a gente saber a metanarrativa do Evangelho, né? Porque a metanarrativa do Evangelho, ela é a base, irmãos, que nos faz viver uma vida plena. Porque se a gente não tem a metanarrativa do Evangelho muito clara na nossa mente, sabe o que acontece? Em algum momento da nossa caminhada cristã, se essa metanarrativa não está clara na sua mente, em algum momento da sua vida, ou você vai ser religioso ou você vai ser moralista. Isso é fato, irmãos. Aí você pode falar assim, pastor, o que você está falando? O que é metanarrativa do Evangelho? Isso aí, irmãos, é a base do Evangelho. E todos vocês que são crentes, que creem em Cristo Jesus, deveria saber a base do Evangelho, mais do que você sabe qualquer outra coisa. Você pode ser bom de tabuada, você pode ser bom lá nas leis, no direito, você pode ser bom lá na medicina, você pode ser bom na contabilidade, você pode ser bom em qualquer coisa, mas se você é um cristão e não sabe a base do Evangelho, irmãos, do que adianta? É a metanarrativa do Evangelho, irmãos. Criação, queda, redenção e consumação. Se você não sabe o que é isso, irmãos, você em algum momento, como cristão, vai ser religioso ou moralista. Porque é a metanarrativa do Evangelho que traz clareza do que é um ser que foi criado à imagem, conforme a semelhança de Deus, mas que o pecado entrou no mundo e afetou todos nós, inclusive você. Inclusive você foi afetado pelo pecado. E aí, então, Deus olhando lá de cima, envia o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer, e todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí depois então, Ele na sua infinita graça e misericórdia, nos insere dentro dessa história, e nos deixa participar dessa grande comissão, que é a evangelização de todos aqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo. E eu e você estamos inseridos nessa grande jornada de encontrar as ovelhas perdidas do Senhor, que estão perdidas do aprisco do Senhor, mas como João declarou, nem uma delas ficará de fora. Glória a Deus. Essa é a base do Evangelho que te faz, irmãos, não ser religioso nem moralista. Por quê? Porque você é tão pecador quanto todos os outros, e carece da graça do Senhor, amém? Então, irmãos, aqui nas Escrituras, a partir do verso 12 aqui, ele vai falar então a lei que está nas Escrituras, a lei escrita, a lei mosaica, que os judeus prezam por ela, mas a lei que está no coração, aquele que tem a lei no seu coração e a pratica pelo próprio amor. Então o verso 12 vai dizer o seguinte: pois todos que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão, e todos os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que a obedecem à lei, esses serão declarados justos. De fato, quanto os gentios que não têm lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho a sua própria consciência e os seus pensamentos. Algumas vezes os acusam, em outros momentos lhes servem por defesa. Entenda uma coisa, irmãos, a lei, ela é santa, ela é boa, a lei é necessária. Só que aonde que entra aí o religioso? Porque nós falamos muito do moralista, né? Agora nós vamos falar um pouco do religioso. O religioso é aquele que quer que as pessoas vivam pela lei e sejam salvos pela lei. Agora deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se você quer ser salvo pela lei, você tem que cumprir toda a lei. Você consegue? Você acha que você consegue, irmãos? Porque a lei vai dizer que se você só olhar para uma mulher e desejá-la, você já adulterou com ela. Como é que vai fazer? Você lá na academia, naquele dia que você está mole, irmão. E aí vai passar aquela mulher com a roupa apertada, e que a academia é uma arma contra os crentes, e que aí você tem que rever também o que você está fazendo na academia, que hoje em dia é um perigo. Convido você a ir com a sua esposa, inclusive, porque está perigoso o jeito que o mundo está. E aí a Bíblia vai dizer então que se você só olhar
pensar alguma coisa, você já adulterou, irmãos. Como é que vai fazer? Então entenda uma coisa, irmãos, a lei, ela é boa e ela é santa. O que nós precisamos entender é que a lei, agora, ela não é mais para salvação, mas ela é para padrão de um cristão. Então todo crente precisa andar segundo a lei. Nós não ignoramos a lei, só que a lei agora não é para a minha salvação, mas é para o meu padrão de vida, amém? Glória a Deus. Então, os gentios, ou seja, eu e você, nós temos a lei no coração, como um padrão de vida, um padrão que eu preciso me comportar perante a sociedade, perante o mundo lá fora, que vai ler a Bíblia através da minha vida, através do meu comportamento. Então a lei, ela é boa, só que a lei agora eu já não uso ela como padrão para salvação, porque o padrão para salvação é Cristo, e glória a Deus por isso, irmãos. Porque se você quer ser julgado pela lei, e o religioso ama julgar as pessoas pela lei você vai ser julgado. Então, irmãos, que bom que nós vamos ser julgados por Cristo. Cristo é a nossa esperança. Ele é aquele que advoga e intercede por nós. Então lá no dia do julgamento, da justa justiça de Deus, eu vou olhar para Deus e falar assim: Senhor, é aqui ó, Jesus, eu não dou conta não, é Ele, fala com Ele aí, porque comigo já era. Estou aniquilado. Joga a conta para Jesus, irmãos. Amém? Olha que bênção. Você tem esse direito. É um direito que foi dado a todos nós. Então os judeus, eles têm a lei escrita. Os gentios têm a lei na consciência. O que eu quero dizer para você é que não adianta você querer ter a lei escrita, medir as pessoas por essa régua e você querer andar em outra régua. Não adianta você querer julgar as pessoas por essa régua da lei e você, como um religioso, quer ser julgado pela graça. Não, esses irmãos aqui têm que ser julgados assim. O pastor tem que ser julgado pela lei. Mas eu não, eu posso ser julgado pela graça. O pastor não pode errar. Pastor, irmãos, assim como você, é um ser humano, não é um super-herói. Amém, irmãos? Eu não tenho superpoder, e nenhum pastor nesse mundo tem superpoderes. São todos seres humanos, errados, pecadores, vão frustrar muitas pessoas ao longo da sua caminhada. A diferença, uma vez eu vi uma definição que eu gostei sobre o pastor. O que é o pastor, irmãos? Você já viu o técnico de futebol que está ali na final do campeonato, ainda que ele não entre no campo em nenhum momento, mas ele é a pessoa que mais está lá de fora, vai para cima, faz isso, faz aquilo, agora chuta para o gol, volta, toca, faz aquilo outro. Esse é o pastor. Ele está conduzindo o povo de Deus rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Não vai por esse caminho, vai por esse caminho aqui você vai bater com os burros na água, vai por esse aqui. O evangelho, a doutrina do Senhor. Então o pastor é aqui o técnico que está vibrando e está se alegrando com as conquistas das ovelhas, dos irmãos, da família na fé. Esse é o papel, mas é um ser humano, assim como qualquer outro. E que muitas vezes, se ele entrar lá no campo para chutar a bola, ele vai chutar pior do que o jogador que está lá dentro do campo. Então, irmãos, muitas vezes tem pessoas sentadas aqui que têm mais habilidades até do que o pastor. Só que o pastor é aquela pessoa pela qual foi chamado e comissionado ao Senhor a impulsionar você a ir mais longe. Amém? Mas não deixa de ser um ser humano. Cansa, sofre igual todo mundo. Por isso, orem também pelos pastores. Porque os pastores, assim como o técnico de futebol, se o time perde, o que acontece? Todo mundo vai, tira ele, faz aquilo, porque quer julgar ele numa régua diferente, só que ele também é um ser humano. E o pastor, irmãos, ainda que ele possa falhar, sabe qual é o papel da igreja do Senhor? Qual é o papel da igreja do Senhor quando um pastor erra, um pastor cai, né? Como se fala por aí, porque quando fala cai, né? Parece que o cara já cometeu adultério. Mas quando um pastor erra, o que a igreja deveria fazer, irmãos? Acolher, amar, cuidar. Esse deveria ser o papel da igreja. Mas sabe o que a maioria das vezes a igreja faz? Aponta o dedo, acusa, mede outra régua, a régua é mais alta. Não, irmãos, é a mesma régua que é estabelecida para todo o povo de Deus, é a mesma régua que é estabelecida para os pastores e líderes, amém? Glória a Deus. E Jesus é o nosso intercessor. PJ uma vez postou um vídeo, e esse vídeo para mim foi um dos vídeos que
trouxe um bálsamo para o meu espírito. Porque muitas vezes a gente como líder, né, pastor, a gente perde muito tempo. Quantas vezes a gente perde tempo parando para dar satisfação, irmãos? Quantas vezes a gente desacelera a caminhada porque a gente tem que parar para dar satisfação? E o PJ falou assim, ó, todos os pastores e líderes que eu conheci ao longo da minha caminhada, que pararam para ficar dando justificativas, pararam para ficar explicando as coisas, se perderam na caminhada do propósito do Senhor. Segue firme naquilo que o Senhor te chamou. Segue firme no propósito que Deus te chamou. Amém, irmãos? Então aqui, o Senhor aqui trazendo, Paulo aqui trazendo então, essa questão da lei. Então todos nós temos conhecimento suficiente, irmãos. Todos nós temos o conhecimento suficiente para sermos responsáveis dos atos que cometemos. Aí você fala assim, não pastor, mas eu não tenho tanta informação, eu não tenho tanto conhecimento. A Bíblia vai dizer, e conheceis a verdade, e a verdade vos... Todo mundo sabe esse texto, né? E conheceis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É bom que todo mundo, você começa o texto e fala assim, ó, e conheceis a verdade vos libertará. Parece até uma música que a gente canta, né? Só que se eu fizer uma segunda pergunta, qual é a verdade? Entende, irmãos? Que todos nós temos conhecimento suficiente, disponível para sermos responsáveis pelos nossos atos e responsáveis diante de Deus no dia do julgamento. Não adianta chegar lá no dia do julgamento e falar assim, Senhor, mas Senhor, no teu nome eu preguei o evangelho, as multidões se renderam. Senhor, Senhor, mas no teu nome eu preguei, os demônios, capeta foi expulso. Senhor, no teu nome eu preguei e o coxo voltou a andar, o surdo voltou a escutar. E ele vai virar e vai falar assim, afasta-te de mim, não te conheço. Sabe por quê? Porque não é só pelos feitos, não é só pelos moveres, mas é por conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar da religiosidade e do moralismo. E que muitas vezes homens bons acabam cometendo esses pecados, porque eles usam do dom que o Senhor os deu para benefício próprio. E todo dom, nós já fizemos uma série sobre dons aqui, irmãos, maravilhosa. Não sei nem se tem no YouTube, tem que ter, mas nós podemos replicar ela de novo. E aí na série de dons eu vou falar sobre todos os dons que o Senhor distribui para a sua igreja. E Ele distribui esses dons para quem? Para nós, porque Ele tem que usar o ser humano, porque até a mula Ele vai usar, porque está difícil achar um que pode ser usado, né? Mas Ele dá os dons, Ele distribui os dons no meio da sua igreja, para a edificação da própria igreja, e não nossa própria edificação. Então todo dom que alguém carrega, ou que ele recebe, é para a edificação da igreja do Senhor. É por isso, irmãos, que no dia do juízo, Cristo será o nosso padrão de justiça divina. Cristo será a régua que Deus vai usar no dia do juízo. A régua que Deus vai usar para julgar a humanidade. Sabe qual é, irmãos? A régua que Deus vai usar para julgar a humanidade é Cristo Jesus. Ele é a régua. Eu e você conseguimos andar nessa régua? Sim ou não? Não, irmãos. Por isso nós carecemos dele, porque essa é a régua. É por isso nós nos rendemos ao Senhor Jesus, para que Ele seja a régua em meu lugar. Porque se eu querer ser a régua vai ser Cristo Jesus. Santo. Andou como um santo, morreu como um santo, ressuscitou como um santo. E eu e você andamos como pecadores, vivemos como pecadores, vamos morrer como pecadores, mas iremos ressuscitar como santos, porque Cristo é a régua. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então uma aplicação, a consciência é a testemunha de que só o Evangelho nos liberta da condenação. A nossa consciência, irmãos, ela precisa estar bem firmada, que não há esperança a não ser por Cristo Jesus. Por mais que a gente olhe para a humanidade e veja realmente a humanidade, o mundo, irmãos, está andando tão caótico, está andando por um rumo que você olha assim, que você fala, gente do céu,
Onde nós vamos parar? Com esse mundo caído, com esse mundo em desordem. Cristo é a nossa esperança, irmãos. A nossa expectativa, a nossa esperança não pode estar em homens, não pode estar nas mãos humanas, não pode estar em governos, não pode estar em política, porque isso não vai resolver o nosso problema. O nosso problema só Cristo Jesus resolveu, Ele na cruz. E esse problema já foi resolvido, irmãos. E para a gente caminhar para o fim, então, esse texto aqui, ele quer nos ensinar que ninguém pode se justificar comparando uns com os outros. Porque não adianta, no dia do juízo não vai ser um jogo de comparação. No dia do juízo não vai ter quem são os melhores e quem são os piores. Não, mas eu sou um pouco melhor do que esse, então eu estou um pouco acima, irmãos. No dia do juízo, Cristo será a régua. Ou você é lavado e remido pelo sangue de Cristo, ou a pele do Cordeiro está sobre você, ou você é condenado. Não tem outra opção. Não vai ter um julgamento de quem são os melhorzinhos, não, irmãos. Tem os que são de Cristo e os que não são de Cristo. Só tem esses dois tipos de pessoas que serão julgadas. Porque Ele é o padrão, Ele é a régua. Por isso que eu e você, na minha caminhada cristã, não posso ficar comparando um com o outro. Quem é o melhor, quem é o pior, quem sabe mais, quem sabe menos. Irmãos, a Bíblia vai falar o seguinte: quando você chegar numa reunião, é melhor você sentar lá no fundinho e ser chamado para sentar aqui na frente, do que você chegar e sentar na frente e ser convidado a se retirar. Amém? Glória a Deus. Porque o reino de Deus, os últimos são os primeiros. A matemática de Deus é diferente, irmãos, da nossa. A matemática humana, 2 mais 2 vai ser 4 a vida inteira. Desde quando o homem descobriu os números, a matemática é uma ciência exata e que nunca vai mudar. Daqui 200, 1000 anos, a matemática sempre vai continuar exata. Ninguém vai descobrir uma nova conta de que 2 mais 2 dá 5. Sempre vai ser uma ciência exata. A matemática de Deus, ela anda na contramão da matemática do homem. Porque a matemática de Deus diz que todo aquele que foi humilhado, ele será exaltado. Na matemática humana, o humilhado sempre será humilhado e cada vez mais humilhado. Na matemática humana, o pobre fica cada vez mais pobre, o rico fica cada vez mais rico. Mas na matemática de Deus, irmãos, aquele que não tem nada é aquele que vai ter tudo. Na matemática do Senhor, aquele que entregar a sua própria vida, achá-la. Essa é a matemática de Deus, irmãos. E é essa mudança de mentalidade que Paulo está nos ensinando, né, em Romanos 12, 2. Não vos conformes, não conforme com isso que o mundo tem falado, mas transforme a sua mente, renova a sua mente, dia e noite, noite e dia, renova a sua mente para aquilo que o Senhor está te revelando, através da palavra, através das escrituras. Se torne alguém parecido com Cristo. Paulo vai dizer: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ontem também na escola de intercessão, Davi falou sobre isso, né? Talvez sou uma prepotência da parte de Paulo. Pensa, Cordeiro, Paulo virar e falar assim: ó, sede meus imitadores. Poderia soar um pouco de prepotência, né, irmãos? Sede meus imitadores. Irmãos, Paulo sabia quem ele era no Senhor. Agora a minha pergunta para você é: você pode virar para as pessoas e falar assim: sede meu imitador, porque eu me pareço com Cristo? Sabe por que Paulo tinha tanta convicção para falar isso? Porque ele testemunhava a Cristo através da sua vida. Agora eu e você deveria, irmãos, virar e falar assim: sede meu imitador. Pode ser meu imitador, porque eu imito ao meu Senhor Jesus. Essa convicção que nós precisamos ter, irmãos, na nossa caminhada. Por isso nós precisamos avançar no Evangelho, transformar a nossa mente à luz da palavra, crescer através das Escrituras. Deus julga com absoluta imparcialidade. Deus não vai privilegiar ninguém, irmãos. Deus não tem parte com ninguém, Deus não tem partidarismo com ninguém, Deus não está fechado com ninguém, somente com o povo da cruz,
somente com um povo que aceitou o Senhor Jesus como o Senhor da vida deles, e não perecerá, mas terá a vida eterna. É esse o povo pelo qual Deus está fechado com eles. E todos nós, irmãos, precisamos de Cristo, o único que pode absorver toda a condenação, o único que pode nos absorver no dia desse julgamento, no dia da justiça, no dia do Senhor. O único que pode absolver todo o nosso pecado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero colocar algumas citações para a gente já caminhar para o fim. Olha só, o que alguns irmãos reformados aí, com envergadura maior do que a nossa, né, irmãos? E por isso que eu gosto de citações, porque além de trazer uma riqueza e profundidade, as citações trazem uma validação daquilo que nós estamos falando. Porque, irmãos, com toda a humildade do mundo, quem sou eu, né? Ou quem somos nós comparado a João Calvino, a esses grandes homens que entregaram de fato a sua vida em prol do Evangelho? Por isso que a gente gosta de trazer então citações. E olha o que João Calvino vai falar: não há nada mais perigoso do que confiar em uma justiça que não seja de Cristo, pois nossa melhor justiça diante de Deus é apenas imundícia. Então, irmãos, a única solução que nós temos, por isso nós não podemos confiar na justiça do homem, irmãos. Não é a justiça do homem que vai resolver o nosso problema, não é uma pessoa na terra que vai resolver o nosso problema não é na terra, o nosso problema era espiritual, e isso já foi resolvido, irmãos. Aqui na terra nós vamos ter aflição, não tem como fugir dela. Irmãos, se aqui na terra nós não fôssemos ter problemas, não fôssemos ter aflições, como que um homem de Deus morre de câncer? Como que um homem que se parece com Cristo sofre até a morte? Entende, irmãos? Aqui na terra, nosso problema não era aqui na terra, nosso problema era na eternidade, mas Deus resolveu isso. Ele nos redimiu de volta para a eternidade. Nós tínhamos perdido a eternidade, Ele nos trouxe de volta para ela. E olha o que Lutero vai falar. Martinho Lutero vai dizer o seguinte: a religiosidade sem arrependimento é apenas um disfarce piedoso para o orgulho humano. Olha o religioso aí, irmãos. O religioso é nada mais do que uma pessoa tão orgulhosa que ele se reveste de religiosidade. Então a religiosidade sem um arrependimento é só um disfarce para um coração orgulhoso, para um ser humano orgulhoso. Olha, o Lloyd Jones vai dizer o seguinte: o homem mais moral e correto. Irmãos, isso aqui é um assunto para um estudo, porque eu sei que assim, muita gente, e aí isso aqui teologicamente, doutrinariamente, dá para a gente fazer uma escola sobre isso aqui, porque existem muitas pessoas boas no mundo, sim ou não? Tem muita gente boa no mundo, e eu falo gente boa que não é cristão, tem demais, irmãos. Às vezes tem gente tão boa que é melhor do que os cristãos. Só que nós precisamos entender uma coisa: o homem mais moral e correto do mundo, se não estiver em Cristo, estão tão perdidos quanto o mais vil pecador. Todos precisam de Jesus, irmãos. Ainda que você tenha bondade, obras, muitas coisas para apresentar diante do julgamento, mas se você não tem Jesus, não vai ser suficiente. A régua do juízo final é Jesus Cristo. E nenhum homem vai conseguir andar nessa régua a não ser o próprio Cristo. Por isso que nós precisamos dele, irmãos. E por último, Sproul vai dizer o seguinte: Deus não tem netos. Cada ser humano será julgado pessoalmente diante dele. A fé não pode ser herdada, precisa ser recebida. Por isso que eu disse que, por mais que eu ame os meus, por mais que eu queira levar junto comigo os meus, a fé, irmãos, ela é individual. Cada um tem a sua, cada um tem que tomar a sua própria decisão. Eu não posso, irmãos, levar comigo, mas eu posso sim, irmãos, apresentar a eles. E é o meu papel apresentar aos meus a fé que transformou minha vida.
Esse é o meu e o seu papel, e nós seremos cobrados por isso. Nós seremos sim cobrados por aqueles que estão ao nosso redor, e que nós tivemos a oportunidade de pregar o Evangelho a eles. E um desafio final para todos nós, para a igreja do Senhor. A minha pergunta é: você tem vivido a sua vida confiado na moralidade, na religiosidade? Ou você tem vivido a sua vida na dependência do Senhor? Você tem vivido a vida crendo que o Senhor é a única esperança para todas as coisas? Julgar os outros, irmãos, sem fazer uma análise, uma autoanálise do seu próprio coração, é um pecado que vai fazer você cair na ira de Deus. Paulo está falando aqui que aquele, portanto, é indesculpável. Olha o que Paulo vai falar no verso 1: é indesculpável o homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Então, quando julgares, irmãos, cuidado para que não sejam julgados também. E a minha pergunta é: se você está preparado, irmãos, para que no dia do Senhor você esteja preparado para ser julgado como Cristo, na régua de Jesus. A única forma de no dia do Senhor, no dia do julgamento, onde todos serão julgados, sem exceções, Cristo for apresentado. Imagina só, irmãos, vamos pensar aqui como se fosse aqui uma representatividade do dia do julgamento. Imagina Deus aqui à frente, e Ele vai chamar um por um, e você vira aqui à frente, e Ele vai virar para você e vai falar assim: Marcos, agora chegou a hora do seu julgamento. Eu lembro que os nossos avós falavam que iam passar um telão, né? E vai passar os seus pecados. Pensa, o telão de LED, né? Está moderno lá no céu. Aí vai um telão de LED passando lá, aquela vez que você pecou, e todo mundo zoando de você lá, falando: pecador. Era assim, né, que os nossos avós contavam que seria o julgamento. Era para trazer um medo, né? Na hora de pecar você tem que ter medo, meu filho, porque todos os seus pecados, ainda que secretos, eles serão apresentados em público e todo mundo vai saber. Não vai ser bem assim, irmãos, tá? Mas, lembrando aqui a nossa representatividade, Deus chamou o Marcos aqui à frente, e o Marcos aqui. E aí Deus vira para o Marcos e fala assim: Marcos, agora chegou a hora do seu julgamento. Só tem um porém: esse homem aqui é Jesus Cristo. Andou sobre a terra como homem, não pecou. E se você não for como ele, você será condenado à morte eterna. Coitado do Marcos, já era para ele. Coitado de todos nós, né, irmãos? Porque quando for apresentado Cristo, um homem que andou na terra e não cometeu um pecado, e ele é o padrão do julgamento, todos nós, irmãos, seríamos condenados. Mas aí Deus vira para o Marcos e fala assim: Marcos, mas como você o aceitou como seu advogado, como o cordeiro que foi imolado no seu lugar, como a oferta viva, como o sacrifício vivo, entra para o gozo da minha glória. É isso que irá acontecer, irmãos. Então o meu convite hoje para você, o meu apelo para você, é que você não confie na sua própria justiça, porque ela nunca será suficiente. Mas que hoje você se renda verdadeiramente a Cristo, se renda verdadeiramente a Ele, irmãos. E eu não estou falando só de um relacionamento frio, eu estou falando de uma rendição completa. Doulos, escravo fiel do Senhor, porque só Ele pode liberar perdão dos seus pecados, só Ele pode liberar justificação no dia do juízo, e só Ele pode trazer para você a vida eterna. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, e essa é uma boa oportunidade para que você se renda ao Senhor. Essa é uma boa oportunidade para que você deixe o Senhor Jesus te encontrar nessa noite. Essa é uma boa oportunidade para que você se renda por completo ao Senhor. Então, quando nós cantamos um louvor, nós iremos preparar os utensílios da ceia, e a ceia é o melhor momento
para você trazer à memória a reflexão de tudo aquilo que Cristo fez por você, de tudo aquilo que Cristo fez ali no madeiro. Pode apagar para nós, por favor? E aí os irmãos já podem ficar aqui à frente, aqueles que irão servir o pão, o cálice, e que nós possamos, irmãos, fazer isso com a consciência correta. Se não fosse Jesus naquele dia, irmãos, se não fosse Ele sendo crucificado por mim e por você, nós não iríamos conseguir, irmãos. Nós não conseguiríamos nos livrar do juízo de Deus, e nós seríamos condenados, mas Ele nos livrou. Então, ao sair do seu lugar, ao tomar aqui do pão, ao tomar aqui do cálice, representando essa nova aliança em Jesus Cristo, venha com a consciência correta, de que você se rende nessa noite completamente a Ele. Senhor, eu me rendo completamente ao Senhor, porque só o Senhor pode perdoar os meus pecados, só o Senhor pode me justificar no dia do juízo, e só através do Senhor eu tenho a vida eterna. Então pode sair do seu lugar e tomar do pão, pode tomar do cálice, e ao retornar, espere para que todos nós possamos cear juntos.
Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Depois, do mesmo modo, depois de comer do pão, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então coma do corpo representado pelo pão, beba do cálice representado aí pelo esse suco de uva. Amém? Até que ele venha, dia e noite, noite e dia, sem cessar. Até que ele venha, dia e noite, noite e dia, sem cessar. Até que ele venha, dia e noite, noite e dia, sem cessar. Até que ele venha, dia e noite, noite e dia, sem cessar. Até que ele venha, dia e noite, noite e dia, sem cessar. Até que ele venha, dia e noite, noite e dia, sem cessar. Até que ele venha, dia e noite, noite e dia, sem cessar. Até que ele venha. Nós te esperamos, Senhor. Nós aguardamos, ó Pai, esse dia